Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa casa. Meu nome é Cristiane Aguiar e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema de renovação, tempo de renovação, mas antes eu queria convidar vocês, quem se sentir à vontade, né, fechar os olhos, vamos fazer aqui uma pequena meditaçãozinha, aqui, uma prece. Então, façam aí uma respiração bem profunda. Vamos tentar nos concentrar aqui no momento presente, nos conectar aos mentores da nossa casa, aos nossos mentores. Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer por esse momento, em que faremos várias reflexões, com o objetivo de sair daqui hoje um pouquinho melhor do que quando entramos. Dessa forma, a gente inicia então a nossa conversa aqui, nossa explanação, tá? Muito bem. Como sempre eu falo, né, quando eu recebo o convite para fazer essas exposições, eu sempre tenho a certeza de que o tema que eu recebo é sempre para mim. Né? Já conversei com outros palestrantes e é mais ou menos assim, você recebe o tema que você precisa para estudar e se melhorar. Né? E foi muito interessante, porque tempo de renovação em janeiro é bem apropriado. Né? A gente sai daqueles balanços, né, de final de ano, novas resoluções, né? E aí a gente sempre tenta se melhorar e tentar fazer diferente. 2023 foi um ano, para mim, bem difícil, bem conturbado, de muitos desafios. Então, estudar esse assunto aqui dentro da visão da percepção espírita foi bem interessante. E aí eu peço licença para trazer aqui reflexões, né, que eu gostaria que vocês fizessem junto comigo. Mais uma vez para mim e a primeira vez para vocês, tá? Não sei se alguém já assistiu a palestra aqui hoje de tarde ou domingo. Não, tá. Muito bem, então a primeira grande questão aqui para mim foi que tema abordar. Porque quando a gente fala de renovação, ainda mais nessa mudança de ano, né? Final de um ano, início de outro ano, eu pensei, podemos avaliar o tempo, o ano que passou, né? Aquele velho balanço que a gente faz no final do ano. O que deu certo, o que não deu certo. A gente pode falar também das nossas resoluções para o ano que vai iniciar. Né? Então, a gente sempre tem as novas metas, né? A gente se revigora aí para o novo ano. Quando a gente fala de resoluções, a gente pensa muito sobre isso aqui, né? Que é a nossa reforma íntima. O que a gente vai mudar dentro de nós, o que a gente vai se modificar. E, por consequência disso aqui, a gente acaba falando sobre essa regeneração, essa mudança, que mudando a nós, acaba impactando no mundo exterior. Né? Então, a gente vai falar sobre essa regeneração do mundo. Então, começando lá sobre o ano que passou. Vamos analisar aqui, cada um para si, né, quais foram as nossas conquistas. Né? O que a gente alcançou? Quais foram os objetivos que a gente conseguiu alcançar? E quais foram as nossas dificuldades? Né? O que a gente teve que passar que nos desafiou, né? Então, seja no âmbito da profissão, né? O âmbito financeiro, familiar, de saúde, né? Então, quais foram essas dificuldades? Refletindo sobre isso, vindo à memória de vocês, né? Cada um as suas dificuldades e conquistas, será que celebramos as nossas conquistas verdadeiramente? Né? Será que a gente agradeceu por elas como poderíamos? Será que a gente reconhece que muitas vezes essas dificuldades aqui, ó, foram de fato
o que nos fizeram evoluir. Quando a gente está ali no olho do furacão, passando pelo problema, é muito natural que a gente não perceba, né, a força que a gente tem, né? A gente só vai observar isso depois que passa. Depois que você supera um desafio, você olha e fala, puxa, consegui, né? Sobrevivi, né? Isso é o que nos faz, de fato, evoluir. Porque quando a gente supera um desafio, na verdade, a gente está aprendendo, a gente está conquistando uma nova forma de nos melhorarmos. Então, a gente conseguir olhar para esses desafios, além do desafio, para o que a gente aprendeu e levar esse aprendizado para a nossa vida, né? E mais do que isso, levar isso para outras encarnações. Então, isso, talvez mudando, né, essa forma de perceber os desafios, possa contribuir para quê? Para que esse fardo, né, essas dificuldades se tornem mais leves, ou que a gente tenha mais coragem, né, mais força de ultrapassá-las. E aí eu encontrei essa figura aqui, esse desenho, que diz muito sobre isso aqui, né? E diz muito, agora falando de mim, sobre o meu ano que passou, né? E eu acho que talvez para muitos aí. Então, um dia, você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, o quê? Os degraus que nos levam à vitória. E aí, no livro do Pão Nosso, essa reflexão de desafios e de conquistas, de altos e baixos que todo mundo tem na vida, no livro do Pão Nosso, que é o livrinho que acho que vocês devem conhecer, é psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel, tem um trecho aqui de Paulo para os Filipenses que diz assim: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. E aí eu me deparo com uma imagem como essa, que mostra as nossas diferenças sociais, né? E fica claro aqui, né, as comunidades, né, as pessoas que vivem de uma maneira mais humilde, né? E, olha aqui, né, quem vive aqui na abundância, né? Então, como é que a gente encara essas diferenças? Como é que a gente encara o nosso modo de ver a vida quando a gente está num momento bom e quando a gente está num momento não tão bom? Aí o Emmanuel, ele explica essa passagem dessa forma. Ele diz que o êxito e o insucesso são duas taças, tá? 2 copos, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Vejam só. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, que é o êxito, o licor da embriaguez. Por isso que a minha primeira pergunta lá foi: será que a gente comemorou as nossas vitórias? Será que a gente agradeceu o suficiente? Por quê? Porque quando a gente fala do licor da embriaguez, a gente, quando está bem, né, muitas vezes a gente esquece de reconhecer isso, de agradecer por isso. Em contrapartida, na segunda taça aqui, ó, que seria do insucesso, quando a gente está no ciclo baixo, né, aí o que acontece? A gente olha para o fel, né, da desesperação. Então, a gente realmente, às vezes, até perde a fé, né? E é nisso que resiste o erro profundo, porque o sábio, ele vai extrair tanto da alegria quanto da dor, tanto da fartura quanto da escassez, o conteúdo divino. Por quê? Porque é nos problemas, nas dificuldades, que a gente se melhora. Então, é olhar por outro ponto de vista, né?
E o ano novo? E a lista, né? O que a gente faz sempre no começo do ano, mesmo que mentalmente, ou às vezes no final do ano, né? A gente faz sempre uma listinha aqui, né? Quem nunca? E aí, olha o que mais tem nas listas que fazemos, né? Então, vamos fazer uma pós-graduação, vamos cuidar da saúde. Alguns pensam em trocar de carro, em mudar de emprego, né? Casar, viajar, perder peso. Academia, em janeiro, dezembro já, né? Enche. Aí, ano que vem vai ser o ano, todo mundo vai entrar em forma, né? As promessas de final de ano. O que está faltando aqui nessa lista, será? Será que a gente, com essa lista aí, não acaba olhando só para o individual? Né? O que falta aqui nessa lista? Porque essa aqui é a lista automática, né? Ela vem quase pronta, né? Então, vamos refletir. Vamos pensar junto aqui, E se a gente incluísse nessa lista mudanças de atitudes, de pensamentos e de sentimentos? Como será que seria? Como seria, né? Olhem essa imagem aqui. Então, a gente tem aqui uma lagarta, né? Que entra lá no seu casulinho para finalmente virar a borboleta. Quem que vocês acham? Que analogia que a gente pode fazer a isso? Das nossas transformações, né? Todos somos aqui, uma lagartinha. Quando chegarmos à perfeição, de sermos os espíritos perfeitos, que estamos destinados a ser, a gente vira a borboleta. Mas no meio do caminho, a gente tem que se transformar. E aí, renovar, já que a gente está falando de tempo de renovação, né, é reconstituir a antiga forma que, na essência, continua a mesma. A borboleta, lá dentro, é a lagarta, não mudou, né? Nós, enquanto espíritos encarnados, somos o mesmo espírito que encarnou em outros momentos, né? Em milhares, né? Em centenas de milhares de outras vidas. Então, é reconstituir, é transformar, mas mantendo a nossa essência, a nossa alma, né? Renovar começa na profundidade do ser, vai começar aqui dentro, na consciência, na nossa mente. Renovar é dar início a algo novo, a ideias novas, é fazer novo, é transformar. Tem uma frase, que se eu não estiver enganada, é do Einstein, que diz que a gente só vai conseguir resultados diferentes se a gente fizer coisas diferentes, né? Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, sempre igual, a gente vai ter sempre os mesmos resultados, certo? Então, pensando nisso, eu tenho para contar para vocês, revelar aqui para vocês, que o nosso tempo de transformação, pasmem, é agora. Não é em 31 de dezembro de 2023. Não é no ano que vem. É agora, né? Porque óbvio que eu vou falar agora, mas o passado já foi. O futuro a gente não sabe. Quando é que a gente tem que se modificar? Exatamente agora, 8h15 da noite do dia 23 de janeiro de 2024. É hoje. A nossa renovação, as nossas modificações, elas têm que acontecer agora. E como que a gente faz isso?
Então, eu preparei aqui para vocês uma receitinha infalível, tá? Se vocês quiserem memorizar aí esses passos, não tem erro. A primeira coisa que a gente tem que alterar em nós são os pensamentos. Não à toa que a gente fala assim, vigiai e orai. Vigiai o quê? Nosso pensar. No que a gente está se conectando? Em que vibrações que a gente está entrando, né? Então, assim, primeira coisa, novos pensamentos. Esses novos pensamentos vão provocar em nós uma vontade, tomara, de fazer escolhas diferentes, novas escolhas. Essas novas escolhas, elas vão acabar promovendo novos comportamentos. Os novos comportamentos vão gerar novas experiências. E olha só, as experiências nos trazendo, nos despertando para as novas emoções, e as novas emoções inspirando novamente novos pensamentos. Então, a gente entra num círculo virtuoso. E isso aqui é o que se chama evolução. Então, é bem simples. Começa pelo pensamento e vai vir em cascata. Pensem, reflitam, escolham diferente, né? Comportem-se diferente, promovam experiências novas para novas emoções e novos pensamentos, e assim por diante, tá? E aí, eu cheguei a essa frase aqui, que eu achei sensacional, e eu quero contar uma historinha bem singela sobre. Nós somos filhos do nosso passado, mas não somos escravos dele. O que isso significa? O que somos hoje é resultado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Tem toda uma rede, né, familiar aí que nos trouxe até aqui. Então, sim, nós somos filhos do nosso passado, incluindo outras encarnações, tá? Mas nós não somos escravos dele. E aqui é a maravilha da vida, né? Então, vejam, a história que eu quero trazer para ilustrar isso daqui é a história do peixe assado numa forma, sem cabeça. Vocês conhecem essa história? Então tá, uma jovem foi preparar um peixe. Você conhece? E aí, ela cortou a cabeça do peixe, colocou numa forma para colocar no forno. E ela pensou, puxa vida, por que cortar a cabeça do peixe? Quem ensinou ela a fazer o peixe foi a mãe dela. E ela chegou para a mãe. Falou assim, mãe, por que a gente corta a cabeça do peixe para colocar na forma, para botar no forno? E aí a mãe dela falou assim, ué, eu aprendi isso com a sua avó. A jovem, né, curiosa, foi até a avó. Vovó, por que corta a cabeça do peixe para colocar na forma, para colocar no forno? E a avó responde, olha para ela assim com uma cara, né, indignada, e fala assim, ué, eu corto a cabeça do peixe, porque senão o peixe não cabe na forma. Porque a forma dela era menor. Então, ela cortava a cabeça do peixe, encaixava o peixe, botava no forno. Só por isso. É uma história singela, porque você acaba fazendo e trazendo comportamentos, atitudes, ações que você reproduz, que às vezes você não sabe o porquê. E é aí que entra o pensar, né? Vamos refletir os nossos atos. Faz sentido?
Tem algo que possa ser feito diferente? Eu não como peixe, nem carne, nem nada. Não sei nem fazer o peixe, mas fico pensando, será que é a cabeça que tinha que cortar? Será que tinha outra forma de preparar? Né? Quer dizer, nem a mãe e nem a jovem entendiam o porquê. Era simplesmente porque não cabia na forma. Então, essas mudanças que a gente pode promover vêm muito desse lugar. O que a gente traz ali que a gente pode modificar e nos melhorarmos? Né? Para nos melhorarmos, e não apenas fazer por fazer. Né? Então, fica para pensar. O mesmo Paulo falou agora para os Efésios. Ele disse assim, ó, renovai-vos no Espírito. E aí eu fiquei pensando, por que a gente tem tanta dificuldade em nos renovarmos? Refleti e pensei, porque dói. Porque mudar dói. Porque reconhecer que a gente pode mudar algo em nós é um processo que muitas vezes é doloroso. Dá trabalho, dá muito trabalho. A gente precisa o quê? Ter muita perseverança, a gente precisa ter disposição. Porque é tão mais fácil fazer o que a gente já sabe, o que a gente sempre faz, não é? É preciso domar aqui, ó, essas feras da vaidade e do orgulho. E aí preciso dizer para vocês, são feras ferozes, né? Que vão nos dominando e nos deixando cada vez mais frágeis. Dá medo, né? Mas tem outra história para contar para vocês. Estou inspirada hoje. A natureza, ela se renova dia após dia. E nós também. Ainda que a gente não perceba. E aí a história que eu quero contar, deixa eu olhar o rostinho de vocês aí, mas acho que todo mundo aqui. Quem lembra de um livrinho que ficava no porta-luva do carro, que tinha os mapas com as ruas da cidade? Quem lembra desse livrinho que era lá, uns 20 anos, mais ou menos, 20, 30 anos atrás, era o que aquilo? Nosso GPS, gente. Eu usava aquele livrinho e eu recebia muitas críticas, porque eu pegava o livrinho, olhava o endereço, e conforme o carro, eu tinha que virar o carro, eu virava o livrinho. Porque eu queria que a rua ficasse sempre, né, na minha direção. Se tem algum jovem aqui que nunca ouviu falar disso, dá um Google depois, tá? Que é bem legal. Era um livro que tinha todas as ruas de Curitiba. E daí de São Paulo era assim, né? Era um livrão, né? E a gente se baseava com aquilo. E o que aconteceu? Veio a tecnologia, nos trouxe o GPS. Quem aqui hoje que usa o livrinho? Foi algo pensado? Ou foi uma mudança que aconteceu e a gente, sem perceber, mudou o nosso hábito? Né? A mesma coisa aqui é com a nossa evolução. Às vezes a gente está num processo evolutivo que a gente não está percebendo, mas a gente está evoluindo. Isso aqui, gente, quem aqui não tem um desse? Quem aqui que não tem celular? E mais ainda, quem aqui que tem celular e consegue esquecer o celular em casa e não ficar apavorado porque não vai conseguir pedir um Uber, não vai conseguir olhar o mapa, não vai conseguir atender, mandar uma mensagem, ver o WhatsApp, ver as redes sociais? Então, a gente evolui mesmo sem perceber. Né? Muito bem. Dito isso, trago aqui um resumo do que a gente falou até agora. É imperativo da lei divina a renovação, quer queiramos ou não. Tudo se renova.
E aí é que vem nossa primeira parte lá, ó. Devemos conscientemente reformarmos-nos, analisando-nos em cada dia, em cada atitude, em cada momento, corrigindo-nos. Não vamos entrar em automático aqui. A gente tem que se aperfeiçoar hoje, agora e sempre. Reformar é a lei. Reformarmos-nos é da lei divina. Tá? E aí, qual que é o resultado dessa renovação? O que será que acontece? Ainda que seja pequena. Eu vou trazer aqui 3 imagens para vocês. A primeira. Imaginem um lago. Todo mundo aqui já jogou uma pedrinha dentro do lago? Você joga lá o lago, águas paradas, você joga lá uma pedrinha, o que, que acontece? Ondas, né, que vão expandindo, né, movimentando a água. Imagine que esse lago aqui é o nosso mundo. É o mundo que vivemos, nosso planetinha azul, tá? Imagine que essa gota é uma pequena mudança nossa, individual. É a minha gotinha. Pum. Pinguei ali. Tá fazendo as minhas ondas ali, ok? Olhem para o lado. Imagina se o seu coleguinha aí do lado pinga uma gotinha também. Seu esposo, sua esposa, seu pai, seu filho, seu vizinho, seu professor. Individualmente. 3 gotinhas agora. Olha ali o que está acontecendo com o lago. Uma onda está tendo contato com a outra. Certo? Estão captando? E quando cada um de nós é uma gota no lago, o que acontece? Olha como o lago se modifica. Olha como uma coisa vai se inteirando na outra. Olha como o lago vira outro lago. Quando cada um deposita uma gotinha no lago, acontece a renovação. Bem fácil. Começa pelo pensamento. Escolha, comportamento, experiências, emoções, pensamento de novo. É isso aqui, gente. A gente tem que movimentar o lago. Se fizer sentido para vocês, isso aqui faz parte da reforma íntima. E essa reforma íntima é o que vai, no todo, promover a regeneração da humanidade. E lá na Gênese, eu marquei esse trechinho aqui, ó. Tá? O capítulo 18 da Gênesis. Faltou um acento aqui, gente. Diz o seguinte, que a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Então, é individual. Não vai ter uma chave que a gente vai virar e todo mundo vai mudar. É individual. E isso aqui vai promover a regeneração da humanidade. O nosso mundo, né, vai se melhorar. Ainda na Gênese, ele fala que nós aqui, enquanto espíritas, né, o espiritismo, ele não vai criar uma renovação social. Mas o que vai fazer com que essa mudança aconteça é a madureza da humanidade. E olha que interessante. É essa madureza, né, que vai fazer dessa renovação uma necessidade. E aí, somos todos pequenos brotinhos, tá? Que precisamos o quê? Cuidar, adubar, né?
Nos melhorarmos para quê? Para isso aqui produzir frutos. Ok? Muito bem. E aí vamos voltar para aquela lista de resoluções. Falamos um pouco do ano que passou, do ano novo, dessas modificações nessa reforma íntima. O que mais que a gente poderia acrescentar naquela lista? Eu proponho a caridade. Não só a material, mas a caridade moral, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, né? A caridade moral. A gente vai falar sobre elas. E por que eu sugiro botar nessa lista nossa de resoluções para o ano novo a caridade? Porque um dos caminhos para o progresso, portanto, lá o nome da nossa palestra, tempo de renovação, né? É o quê? A caridade. Tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Caridade material são essas palpáveis, né? A primeira que a gente pensa é financeira, né? É monetária, é doar recursos financeiros. Temos ali uma série de campanhas que a gente ouve falar, né? Que às vezes a gente contribui, às vezes a gente contribui, né? Seria doação de roupas, de alimentos, né? Final de ano a gente limpa a casa, doa móveis, doa um monte de coisa, né? Temos doação de brinquedos, e aí eu descobri algumas outras ali, de material escolar, doação de remédios, essa eu não sabia que existia. Vocês sabiam que tem como doar remédios? Quando vocês compram, não usa tudo, você pode doar os remédios. Achei bem interessante isso, campanha de agasalho, doar sangue, né? Isso aqui tudo é perceptível, assim, é claro, né? É uma atitude material. E essa caridade moral aqui? Algumas aqui a gente faz e não percebe, tá? Outras a gente deveria perceber para fazer, né? Então, vamos lá. A caridade moral, ela consiste em apoiarmos, né, uns aos outros. E é isso aqui que é o que a gente menos faz, né? Pelo menos conscientemente. Então, existe essa caridade moral relacionada às palavras, a verbal, né? A caridade verbal, que é o quê? Palavras consoladoras, esclarecedoras, né? Incentivo, apoio, conselhos edificantes. Quantas vezes que a gente tem aquela vontade de desabafar e de pedir opinião para alguém, né? Eu não estou falando de dar opinião ao Léo, né? Coisas edificantes, incentivo. Aquele medo de mudança, às vezes, paralisa as pessoas, elas querem fazer algo, mas elas não têm coragem, elas precisam que alguém diga, vai lá, né? Estou aqui, vou te apoiar, vai dar tudo certo. Então, a caridade verbal. Tá? A mental, eu acho que todo mundo faz, né? Mas talvez não entenda isso como a caridade moral, né? Que seria o quê? Boas vibrações, pensamento, prece, né? Torcer por alguém. Isso é uma caridade mental. Você manda amor, né? Emana amor. Torce, né, pela pessoa, faz uma prece. A gestual. Quantas vezes que a gente não precisa que ninguém fale nada, que ninguém reze, que ninguém fale. A gente só precisa de alguém ao lado, que dê a mão, né? Às vezes a gente só precisa de um abraço. Então, essa daqui é uma das mais belas, assim, né? De você simplesmente estar ali pela pessoa. Eu lembro de uma situação, eu estava numa aula e eu estava muito mal, assim, um monte de coisas acontecendo, né? E eu estava me sentindo muito mal, com uma vontade imensa de chorar.
E aí eu sentei na primeira carteira, meio que para ninguém na turma, ali na sala, me ver, e eu comecei a chorar. E eu tentava disfarçar, tentei segurar, e eu não conseguia. Problemas meus, pessoais e tal. E aí, de repente, eu percebi que o professor que estava dando aula viu que eu estava chorando. E ele deu uma atividade lá para o pessoal, né? O pessoal foi fazer uma atividade, ele veio do meu lado e ele falou assim para mim: eu não sei o que você tem, mas eu gostaria de te dar um abraço. E aquilo mudou o meu dia. Talvez até me ajudou a enfrentar os meus problemas, né? Então, assim, ele não quis falar nada, não me perguntou nada, ele só me deu um abraço. E isso valeu muito, né? Então, vamos perceber o que a gente pode dar de afeto, né, em gestos. E essa daqui? Vocês sabiam que isso aqui é uma das mais lindas caridades morais, né? A caridade mediúnica, os trabalhos mediúnicos. Veja o quanto que os nossos médiuns doam, né? Para ajudar não só os encarnados, mas aos desencarnados. Então, são caridades que a gente pode fazer. Podemos incluir lá na lista, né, das nossas resoluções. E aí eu trago aqui alguns trechos, tá? Esse aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nossa máxima aqui, né? Eu gosto muito, né? Fora da caridade não há salvação. Então, no capítulo 15, tem esse trechinho aqui, ó. Por que da caridade, de se doar? Porque aqui diz: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ou seja, nos doarmos, né? Naquela lista lá, quem aqui lembra do Sermão da Montanha? Bem-aventurados, lembram? Se a gente colocasse em prática algumas partes, né, que constam no Sermão da Montanha. E se a gente colocar na lista o perdão, a reconciliação com os adversários, com os inimigos, com aquela pessoa que é difícil, que a gente às vezes tem até preguiça, né, de ir atrás. Se a gente colocar essa caridade com uma intenção, né, de altruísmo, né, de doar por doar, né, porque essa verdadeira caridade, ela não é orgulhosa, né, ela é modesta, ela é simples, ela é indulgente. É essa que tem que entrar para a lista, tá? E aí, para encerrar esse tema aqui, esse pequeno tema da caridade, quando a gente fala em amar ao próximo como a si mesmo, eu encontrei esse trecho aqui, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, ó: a lei do amor substitui a personalidade, ou seja, a individualidade, pela fusão dos seres, que é aquele lago lá, né? Aquela fusão, né? E vai extinguir o quê? As misérias sociais. Então, refletindo sobre isso. A caridade sem a fé, olha a intenção nessa doação. Não basta, a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes, né? Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E aí vamos pensar na caridade como um caminho, além da nossa evolução, um caminho para quê? Para a nossa felicidade. Não é muito mais gostoso a gente dar um presente do que receber um presente? Né? Quando a gente acerta, né? Dá algo que aquela pessoa quer muito, a gente entrega e aquilo irradia, né? Então vejam, qual que é a intenção, né?
colocar fé de que aquilo que você está fazendo é realmente para ajudar o próximo. Muito bem. Uma última reflexão aqui para a gente abordar um tema que eu acho que é bem apropriado para o início de ano. Vamos imaginar que o nosso planeta aqui, ele é uma escola. Vamos imaginar que o planeta Terra é uma escola. Vamos olhar para ele como sendo um local de aprendizagem. Tá? Então, vamos lá. Se o nosso mundo é uma escola, está aqui, né? Mundo, uma escola. Qual é o nosso material didático? Porque quando a gente fala em escola, a gente está falando lá de um prédio, né? Uma sala, as cadeiras, né? O quadro. Agora tem projetor, né? Estamos evoluindo lá, né? Do mapinha para o GPS. Ó, o quadro negro agora é um projetor. Mas não basta. O que é o material didático dessa escola? Então, na escola, a gente tem lá cadernos, canetas, né, materiais aqui, livros, né? E se a gente fizer essa analogia de que o planeta é a nossa escola? Esse aqui seria o nosso material didático. Os nossos desafios e dificuldades, as nossas provas e expiações, e mais ainda, as nossas missões. Isso aqui é material didático. E quando a gente está lá na escola, a gente não passa lá, agora mudou também, né? Antes era prézinho, agora é fundamental, acho, médio, enfim, vai indo. O que acontece? A gente vai passando pelo quê? Vai mudando de ano, né? A gente vai passando de série, né? Então, hoje é muito bonitinho, né? A gente tem lá a formatura dos pequenininhos, né? Aí a gente tem lá a formatura agora do ensino médio, acho que é médio, né? Que é os adolescentes, né? São os adolescentes que vão ingressar na faculdade. Aí depois a gente tem lá a formatura de quem? Dos adultos, né? Já das profissões, né? Da universidade, né? Tem gente que continua, né? Isso aqui, se a gente trouxer para a nossa escola, enquanto planetinha Terra, a nossa formatura, ou as nossas formaturas aqui, são o quê? As nossas alegrias e vitórias. É ultrapassar os nossos desafios. Então, não pensem que a gente está aqui para nascer, ficar a vida inteira aprendendo, e ao desencarnar, a gente fazer o balanço geral. A gente tem que fazer isso constantemente. A gente tem que olhar e pensar que a gente está se formando, a gente tem várias formaturas ao longo dessa encarnação. Se a gente olhar para a nossa vida, vamos lá, o tempo que a gente morava com os nossos pais. Aí saímos de casa, uns para casar, outros para estudar. Aí alguns se relacionaram com outras pessoas, casaram, tiveram seus filhos, enfim. Não é um monte de pequenas vidas que a gente viveu? Em cada um desses ciclos, a gente não teve vitórias das dificuldades, dos desafios? Então, a gente está se formando sempre. Por isso que olhar essa renovação agora é tão importante. Porque lá no final de 2024, você vai receber outro diplominha. A gente está sempre em constante aprendizado. E é isso que faz parte da nossa evolução espiritual. Não é esperar o e se, né? E se eu for promovido? E se eu vier no centro? E se eu fizer tal coisa? Não, é agora. O que você pode fazer agora? Estar aqui é um passo, né? Porque aqui a gente sempre vai promover o quê? Reflexões. Mudar o pensamento. E fazer novas escolhas, né?
progresso espiritual, que é parte do processo de renovação, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, por que a gente tem que passar por essa escolinha aí, fazer um monte de prova, trabalho em grupo? Como a gente tem trabalho em grupo, né? E olha só a resposta dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É inevitável, gente. Todo mundo aqui vai ser perfeito. Todo mundo. Né? Todo mundo aqui deixou de usar o livrinho lá dos mapas. Está usando o GPS, está usando o Google Maps. A gente vai chegar à perfeição. Tá? Mas, para isso, a gente precisa evoluir junto. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, a gente vai se melhorando e vai evoluindo. E olha aqui essa frase de Kardec, né? Falando do sentido da vida para o Espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Dito tudo isso, eu vou encerrar trazendo aqui para vocês uma poesia que eu não consegui achar o autor. Alguns atribuem ao Drummond, mas não consegui confirmar isso, então eu coloquei como autor não confirmado. É uma poesia que me tocou muito, e foi assim, logo depois que eu recebi o convite com esse tema, lá em dezembro, para fazer essa exposição, eu recebi essa poesia. Eu falei, eu vou usar isso em algum lugar. Foi meio que a base da palestra, tá? Então, eu vou ler para vocês, reflitam, mais do que isso, sintam essas palavras, porque me tocou muito, espero que toque em vocês. Vou até tomar uma aguinha aqui para antes de ler a poesia. Espera aí. Então, vamos lá. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses são suficientes para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Para você, eu desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, eu desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida e que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Então, de coração, eu agradeço a atenção de vocês e eu desejo que 2024 seja de renovação, que seja um ano muito frutífero e que vocês consigam, com essas reflexões que a gente fez aqui, jogar lá a gotinha dentro do lago. Tá bom? Muito obrigada e boa noite para todos. Boa semana.